Olá pessoal, meu nome é Matheus Fernando e juntamente com o Luiz Gustavo nós estaremos explicando o excesso de 127. Mas antes de aprendermos sobre o excesso de 127, precisamos aprender a fazer a conversão de decimal para binário. Vamos começar com o número 929,90625. Para fazermos a conversão desse número para binário, nós temos que dividir ele em duas etapas. O número antes da vírgula e o número depois da vírgula, correto? O processo das duas etapas de conversão são diferentes. O primeiro é feito por sucessivas divisões por 2, já o segundo por sucessivas multiplicações por 2. Desta maneira, você vai pegar o 929 e vai dividir por 2, e vai ficar 464 igual a 928, 928, e vai restar 1, correto? Esse 1 você deixa ele aqui quieto e vai pegar o 424 e vai dividir por 2 novamente. Você vai repetir esse processo sempre, até que o resultado final fique 1. Vamos continuar então. Aqui vai ficar 232, que tem 464, ficando 0. Divide por 2, vai ficar 116, 232, fica 0. Dividido por 2, fica 58, 116, 0. Dividido por 2, fica 29, 58, 0. Dividido por 2, fica 14, resultando 28, ficando 1. Dividido por 2 fica 7, dividido por 2, 14, 0. Dividido 7 por 2 fica 3, 6, sobrando 1. Dividido por 2 fica 1, vezes 2, fica 2, sobrando 1. Chegamos ao final da primeira etapa. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse último número daqui para baixo até o começo dele e vamos colocar todos os restantes, incluindo esse aqui, nesta ordem. Vai ficar 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Feito a primeira etapa. Vamos para a segunda, que é o número depois da vírgula. Como foi explicado, são sucessivas multiplicações nesse momento. Então, você vai pegar o 90, 0, 625, coloca a vírgula aqui e coloca esse 0. Esse 0 não vai servir de nada no momento, mas ele fica para ficar mais fácil de calcular a conversão. Multipliquemos por 2. Vai ficar 0, 5, 2, 1, 8,1. Você vai pegar esse 1, vai isolar ele aqui do ladinho e vai deixar ele aqui bem quietinho, que depois nós vamos usá-lo. Substitui o 1 pelo 0, abaixa os outros números e continuamos a multiplicação. Esse 0 você pode cortá-lo porque nesse momento ele já não vai ser mais utilizado futuramente. Vamos para a próxima multiplicação. Vai ficar 0, 5, 2, 6,1. Coloque esse 1 aqui do ladinho outra vez. Substitui pelo 0. Abaixa tudo. Corta o 0. Vezes 2. Vai ficar 0, 5, 2, 1. Passa do 1 para cá. Abaixa tudo. Multiplica por 2. Vai ficar 0,5. Passa esse 0 para cá. Vamos passar aqui para o outro lado da folha. 0,5, multipliquemos por 2, vai ficar 1. Aqui encerra a nossa conta, toda vez que depois da vírgula ficar o número 0. Esse você coloca aqui do ladinho também. Esse processo você vai pegar deste primeiro número aqui, o 1, até o final dele. E vai colocá-lo nessa ordem. Vai ficar 1, 1, 1, 0, 1. E é assim que faz a conversão do decimal para o binário. Vamos para o segundo número, então. 1024,0625. Vamos pegar 1024, vamos dividir ele sucessivamente pelo 2.
Ok. A próxima multiplicação. Pega esse conjunto aqui. E está feito esta conversão também, ok? Agora vamos para a conversão do número negativo. A conversão do número negativo não vai mudar em nada, você vai continuar o mesmo processo. A diferença é que na hora que for pegar o negativo, ele vai ser demonstrado no processo do excesso 127, que vai ser explicado pelo Luiz. No caso da conversão, você segue a conversão normalmente e só coloca o sinal de menos quando terminar ela. Nesse caso seria... Feito isso, só coloco menos e agora vamos para o excesso de 127. E aí, gente, beleza? Eu me chamo Luiz Gustavo, eu tô aqui com o Matheus para a gente explicar um pouco sobre o padrão I3E754. O que é esse padrão? Esse padrão foi criado pela I3E para fazer a representação de números binários com ponto flutuante. O que esse padrão define? Ele define dois modelos, um de 32 e um de 64 bits, para a representação de números com ponto flutuante. O excesso de 127 e o excesso de 1023. O excesso de 127 ele é representado por 32 bits, sendo 1 bit para o sinal, positivo 0, negativo 1, 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa. O expoente no excesso de 127 é o valor da soma do 127 com o valor do expoente. Quantas casas eu flutuei no ponto. E isso forma expoente. Caso o meu expoente seja 3, o meu expoente vai ser representado por 130 em binário. É porque ele vai somar 127 mais o 3. A minha mantissa é a representação do meu número normalizado. O que caracteriza a normalização? Eu pegar o número binário com a vírgula, mandar a vírgula para o primeiro 1 daquela representação, ver a elevação que eu preciso para chegar àquela vírgula a ser recuperada. O excesso de 1023 é o mesmo modo. É 1 bit para o sinal, 0 positivo, 1 negativo, 11 bits para o expoente e 52 bits para a mantissa. O excesso de 1023 é feito a soma do expoente com 1023, gerando assim o expoente para eu converter para binário. Então agora eu vou explicar um pouco sobre a normalização do número para o padrão I3E. Aqui eu tenho 3 exemplos. A gente vai utilizar como exemplo A o 929,90625. No exemplo B, vamos utilizar o 1024,0625. E no exemplo C, vamos usar o menos 5,75. Aqui eu fiz uma conversão por tabela, sem utilizar o método de múltiplas divisões, conforme ensinado pelo Matheus. Aqui na lateral também, eu já tenho o número 90.625 do exemplo A, feito toda a parte de cálculo para você pegar o resultado do número depois da vírgula. Nesse meu caso, a representação ficou 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, vírgula 1, 1, 1, 0, 1. A gente vai multiplicando por 2 até a gente chegar e encontrar 1. Toda vez que a gente encontrar 1, a gente marca ele. Para poder fazer a normalização, para fazer a conversão de casa decimal. Aqui no exemplo A, que é o 929.625, nós temos isso aqui como o número. Só que esse número está sem a normalização.
como eu havia dito anteriormente, a gente tem que mover a vírgula que está aqui até o primeiro 1, que está aqui. A gente tem que mover a vírgula que está aqui até o primeiro 1, que vai estar aqui. Então, vamos normalizar o número. O nosso número normalizado, para fazer isso, teve que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas até achar o primeiro 1. Então, nosso número normalizado vai ficar 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, vezes 2, e aqui a gente vai pegar a elevação. Então, a gente vai elevar a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós tivemos que andar para a esquerda 9 casas com a vírgula. Então, isso deixa o nosso expoente positivo. Então, 2 elevado a 9 positivo. Para a gente fazer essa normalização do expoente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o 127 mais o número 9. Isso vai nos totalizar 136. Esse é o nosso expoente, que a gente vai ter que salvar no excesso de 127 no nosso expoente de 8 bits. Agora, nós temos que converter o 136 que está em decimal para binário. Eu já fiz essa conversão aqui e ela vai ficar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. A gente aqui tem uma representação de 8 bits, que é o necessário e é o que está regulamentado pela I3E para o padrão de 127. Ok. Agora, a gente vai começar a montar o excesso de 127 em si para demonstrar para vocês como vai ficar a demonstração final pelo padrão I3E. Então, gente, sabendo que o nosso número é positivo, o nosso sinal, como citado anteriormente, vai ser 0. Essa é a nossa representação do sinal dentro do excesso de 127. 0 positivo, 1 negativo. O nosso expoente, que é em 8 bits, vai ficar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Aqui temos a representação do nosso expoente. A mantícia, a gente não armazena o primeiro 1 da vírgula. Por quê? A gente tem uma economia de 1 bit se não salvar esse 1. E a gente, como sabe, onde vai colocar a vírgula, a gente vai saber que tem o 1 antes, na hora da normalização. Então, a gente economiza 1 bit e isso é muito significativo para poder otimizar o espaço de armazenamento. Para armazenar, a gente vai começar a escrever o número a partir da vírgula. Então, a gente vai armazenar 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Na mantícia, nós precisamos ter 23 bits, e aqui a gente tem 13 somente. Então, para a gente completar nossa mantícia, a gente vai colocar zeros aqui até o final. Mas aí você vai me perguntar por que 0? É porque a mantícia, quando ela tem que ser normalizada, tanto em excesso de 127 como de 1023, a gente precisa completar com 0 os bits excedentes. O processador, ou o que estiver executando a operação de excesso de 127, vai salvar essa informação com os zeros depois. Porque, como o padrão determina, precisa ter 23 bits. Então, ele não vai salvar só parte desses bits para não ter nenhum problema futuro na recuperação do número. Então, por boa prática, a gente adota colocar zeros depois que terminou a mantícia original. No meu caso, eu precisei colocar 10, porque a nossa mantícia tinha 13 números. No excesso de 1023, a teoria para fazer essa conversão é a mesma. A gente vai somar o 1023 mais o expoente e normalizar eles. A normalização é feita do mesmo padrão, exceto aqui. A gente não vai trabalhar mais com 8 bits, a gente vai trabalhar com 11
e a nossa mantícia vai trabalhar com 56. O nosso expoente no padrão I3E seria 1023 mais 9. Isso nos totalizaria 1032. Ok. A gente tem aqui o padrão I3E totalizando 1032 como expoente. Convertendo 1032 para binário, a gente vai ficar com o número 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. A gente nota que a representação agora foi para 11 bits. Por quê? Porque para a gente representar o número 1023, a gente utiliza 7. E o 1024 é o excesso. Então, cada vez que a gente tiver um expoente tanto positivo como negativo, a gente consegue representar de uma forma melhor. Então, a nossa representação em excesso de 1023 ficaria a seguinte: 0 para o sinal, o nosso expoente ficaria 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. A nossa mantícia a gente copiaria da mesma forma. Copiaríamos aqui 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Essa é a nossa mantícia principal. Aqui eu vou ficar sem espaço. Então eu vou colocar 3 pontinhos aqui e adicionar o 0 no final. Não é uma boa prática. Para representação, pode utilizar o 3 pontinhos. Mas o seguinte, como eu tinha 13 números na minha mantícia, eu vou precisar preencher até completar 52, então eu vou precisar completar com 39 zeros. Aqui eu não estou com espaço, mas eu coloquei os 3 pontinhos para representar os 38 zeros e findando por 0 aqui. Agora eu vou explicar como fazer o armazenamento de um número negativo também no excesso de 127. Então, para eu fazer a normalização do número 5,75 negativo, eu tenho esse sinal aqui. Então, para eu fazer a minha representação do número negativo, eu tenho que usar o sinal. O que representa o sinal? Quando eu tiver um número 0, o sinal é positivo do número. E quando eu tiver o número 1, o sinal do número é negativo. A normalização é feita da mesma forma. O expoente também é feito da mesma forma. Então eu vou pular essa parte e vou direto explicar a parte do sinal quando eu já tiver montado toda a conta. Então, gente, normalizei o número. E seguinte, agora vamos utilizar o mesmo esquema, mas com um porém. O meu armazenamento de sinal dessa vez não vai ser 0. O meu armazenamento de sinal vai ser 1. Por quê? Porque o meu número é negativo. O meu esquema de montar o expoente e a mantícia continua o mesmo. Então vamos lá. Então, gente, esse é um número negativo passado para o padrão excesso de 120, o padrão. Então, gente, esse é um número negativo passado para o padrão I3E 754. Agora, eu vou passar para vocês como a gente converte um expoente e retorna o número, seguindo a normalização da I3E. Ok, sabemos que aqui o 1, o número é negativo. Sabemos também que o nosso expoente, fazendo a conversão binária para decimal, é 129. E sabemos que a nossa mantícia é 0011. A gente ignora todos os zeros a partir daqui. Copia até... A gente pega todos os... A nossa mantícia a gente sabe que é seguida de 23 zeros. Então, a gente copia toda a mantícia também para fazer a normalização desse número. Agora, para a gente retornar o número original, nós vamos fazer 129 menos 127, que vai ser igual a 2.
Por quê? O nosso expoente de quantas casas precisou andar é 2. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar a mantissa agora, fazendo o seguinte. 0, 0, 1, 1. Vezes 2 elevado a 2. Ok. A gente sabe que antes da gente copiar a mantissa, a gente tirou 1. Por isso que eu falei no começo. A gente, tirando esse bit, a gente consegue fazer o armazenamento do mesmo jeito. Porque a gente nunca vai começar a partir do 0. É sempre a partir do 1. Então a gente consegue sempre economizar um bit de representação. Agora, a gente tem o número desnormalizado. Ele está aqui. Para normalizar esse número, é bem simples. A gente vai copiar ele aqui. E vamos andar que a vírgula estava aqui. Vamos andar 1, 2 casas. Pronto. Agora nós temos o nosso número normalizado de volta. Então, gente, utilizando o excesso de 127 ou o excesso de 1023, é uma maneira de você salvar números com representação de sinal e ponto flutuante nas operações matemáticas exercidas pelo um computador. Para isso, tem o padrão I3E754. Então, recapitulando, o excesso de 127 é uma representação 32 bits e o excesso de 1023 é uma representação 64 bits. Então, gente, agradeço pela atenção. Dúvidas, pode deixar aqui no comentário. Valeu, até o próximo vídeo.